Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Nós vamos começar nossos estudos do quarto mandamento, a guarda do dia do Senhor. Convidamos você que tem em mãos a Palavra de Deus, um bloco de anotações e uma caneta, para anotar os principais pontos deste estudo. Nosso texto básico é o texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15. Vamos proceder à leitura deste texto. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou e guardaste o dia de sábado. Faremos, queridos, 4 estudos sobre este mandamento, o quarto mandamento, o dia do sábado ou o dia do descanso do Senhor. Os 4 estudos versarão sobre os seguintes temas. O primeiro deles, o sábado como um dia reservado ao Senhor, que é o tema deste estudo que estamos iniciando. O segundo tema é o sábado como o dia de descanso após 6 dias de trabalho. O terceiro tema é a extensão da guarda do sábado. E o quarto tema é sábado ou domingo. Qual é o objetivo desses estudos? O objetivo desses estudos é compreender a importância deste mandamento para os nossos dias e resgatar a sua prática como meio de glorificar a Deus e como meio de desfrutar as bênçãos de uma vida abundante que Deus tem prometido a todos quantos obedecem à sua palavra. Queridos, observe que há nos nossos dias uma polarização muito perigosa. Há alguns que, por um lado, dizem que é necessário guardar o sábado como meio de salvação e que, se não houver a guarda do sábado, o cristão pode perder a sua salvação. Por outro lado, há também uma posição antagônica que diz que, porque Cristo veio e já não vivemos na época da lei, não é necessário guardar nem um dia, repousar nem um dia, porque Cristo aboliu a necessidade da guarda do dia do Senhor. Portanto, diante destas polarizações e diante desses antagonismos, nós vamos abordar este assunto que certamente terá lições maravilhosas para nos trazer e implicações muito práticas em nossas vidas. O tema, portanto, deste primeiro estudo é, note aí, um dia reservado ao Senhor. E quando é que aparece a primeira menção do dia do descanso, ou de um dia necessário ao descanso? A primeira menção que nós encontramos está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3. Confira em sua Bíblia. Diz o texto: assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus determinado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque descansou de toda a obra que fizera. Observem que neste versículo há 4 observações muito importantes que nós devemos fazer. Primeiro, que o 7º dia foi abençoado e santificado pelo próprio Deus. Guarde isso. O primeiro dia que nós guardamos, ou o 7º dia que os judeus guardavam, foi abençoado por Deus e foi santificado por Ele. Segundo ponto,
A linguagem empregada pelo autor é uma linguagem antropomórfica, pois fala que Deus descansou do seu trabalho. Deus, na verdade, como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 28 do seu livro, não se cansa e nem se fadiga. É uma linguagem, portanto, humana para descrever uma ação divina. E nós chamamos disso de antropomorfismo. Um terceiro ponto é que, assim como todas as demais coisas que foram criadas e todas as demais leis que foram estabelecidas por Deus, o dia do descanso foi estabelecido também para a glória do seu nome, mas, sobretudo, para abençoar o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. E um quarto ponto que este versículo ensina é que guardar um dia em 7 faz parte da mordomia do tempo. E nós somos ensinados a ser bons mordomos do tempo. E nós devemos pedir a Deus que, de fato, nos ensine a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Neste primeiro estudo, e algumas dúvidas que certamente estão em mente dos que me ouvem serão esclarecidas ao longo dos 4 estudos, neste primeiro estudo, nós gostaríamos, baseado no nosso tema, o sábado, um dia reservado ao Senhor, de destacar 3 principais pontos. O primeiro deles, este mandamento, ele nos ensina a ética do trabalho. Eu não sei quantos leram este mandamento e pensaram nesse mandamento como um ensinamento positivo sobre a ética do trabalho, mas ele nos ensina a ética do trabalho. Diz-nos o texto que nós podemos e devemos trabalhar 6 dias e nesses 6 dias realizar todo o trabalho das nossas mãos. Muita gente acredita que o trabalho é uma consequência da entrada do pecado no mundo. A consequência da entrada do pecado no mundo foi o trabalho e a fadiga dele consequente. O trabalho e o cansaço dele consequente. O trabalho e o suor do rosto dele consequente. Mas o trabalho, meus queridos, já existia desde o Jardim do Éden. Quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, lhes deu a missão de cuidar do Jardim do Éden e o cultivar. Isto mesmo antes da queda. Quando os israelitas caminhavam na terra prometida e estavam num deserto, sem condições de realizar as suas plantações e colheitas, Deus lhes deu o maná, e o maná caía do céu. Mas observem, mesmo assim, os israelitas tinham a responsabilidade de recolher o maná. Ele não caía diretamente nas vasilhas dos israelitas ou não brotava diretamente nas vasilhas dos israelitas no interior de suas tendas, muito embora Deus pudesse fazer isto. O salmista no Salmo 128 afirma que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho, observem, das suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Salmo 128, versículo 2. Paulo falando aos Tessalonicenses, e muitos deles estavam tão ansiosos e tão desejosos da vinda de Cristo que haviam abandonado os seus afazeres, haviam abandonado os seus trabalhos, aguardando o iminente regresso do Senhor. E Paulo diz a estes, olha, aquele que não trabalha, também não coma. Portanto, este mandamento nos ensina este primeiro princípio ético, a ética do trabalho. A segunda coisa que esse mandamento nos ensina é a ética das prioridades. Nós precisamos reconhecer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nele habitam. Diz mais o salmista, lá no Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que venosamente granjastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus é poderoso para nos sustentar. Quando nós trabalhamos os 6 dias que nos foram dados e quando nós reservamos um dia para consagrá-lo, para santificá-lo ao Senhor. O sábado, ele nos ensina que não precisamos trabalhar exaustivamente. O
os 7 dias para o nosso sustento. Deus é poderoso para nos sustentar, para nos abençoar, para cuidar das nossas necessidades quando lhe obedecemos e quando descansamos no dia que ele santificou. E esta realidade é ilustrada claramente também na trajetória dos israelitas para a terra prometida. Eles deveriam recolher o maná por 6 dias, e no 6º dia deveriam recolher porção dobrada do maná. Esta porção dobrada lhes serviria para sustento no 7º dia. Uma particularidade muito interessante, contudo, é que se eles recolhessem mais do que necessitavam nos 5 dias anteriores, este maná apodrecia e cheirava mal. Mas quando eles recolhiam no 6º dia o maná em porção dobrada, esse maná não apodrecia e não cheirava mal, porque Deus cuidava da preservação deste alimento para que satisfizesse as suas necessidades no 7º dia. Queridos, Deus requer que nós demos prioridade às coisas estabelecidas por Ele. E é prioridade nós santificarmos um dia e o consagrarmos ao Senhor. Um terceiro aspecto dentro deste primeiro ponto é que este mandamento nos ensina a ética da santificação, da separação. Este dia não nos pertence. Este dia pertence ao Senhor. E nós devemos utilizar este dia não para o nosso descanso somente, mas também para cultuar a Deus, para estudar a sua palavra, para orar e para servir ao Senhor. Queridos, Deus reserva bênçãos muito especiais quando nós tomamos a coragem de ser fiéis e obedecer-lhe, santificando o dia do Senhor, para que nele nós possamos adorar, servir e se beneficiar das bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós. Deus, assim, nos ensine, nos abençoe e que Deus nos faça fiéis no cumprimento de toda a sua lei. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.